Dragon Quest VII Reimagined é o mais novo jogo da franquia Dragon Quest a ser lançado. Chegando no dia 5 de fevereiro para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series e PC, esse é mais um remake do aclamado Dragon Quest VII, hoje tido como o clássico RPG do PlayStation 1. Eu pude jogar antecipado a convite da Square Enix, valeu pessoal. Eu joguei cerca de 25 horas até o momento desse vídeo e eu trago aqui para vocês para passar as minhas impressões. Então, vamos lá. Para começar a nossa conversa, é preciso lembrar que Dragon Quest é uma franquia enorme, principalmente no Japão, e que tem conquistado também o Ocidente aos poucos, ao longo de décadas de existência. E em todos os jogos, a gente costuma controlar um herói, viver em aventuras marcantes para proteger o mundo do mal. Cheia de elementos icônicos que costumam estar em todos os jogos, como seus monstros, alguns itens e suas propostas, a franquia Dragon Quest é uma das franquias mais vendidas quando a gente fala de RPG, tendo batido a marca de 95 milhões de unidades vendidas mundo afora, se a gente somar todos os seus jogos principais e spin-offs. E por estar por aqui desde que videogames eram mato, Dragon Quest também costuma inspirar inúmeros outros games. Vale também ressaltar, o lendário Akira Toriyama de Dragon Ball trabalhou como designer de personagens para vários desses jogos, e é por isso que muitas vezes os personagens acabam se parecendo com Goku e sua turma. Além disso, trilhas sonoras icônicas costumam ser marca da franquia. Para vocês terem noção do tamanho de Dragon Quest, olha o que rolou quando Dragon Quest VII estava para lançar. O jogo foi anunciado em 1996 e todo mundo esperava que saísse para o Nintendo 64. Porém, em 1997, foi anunciado que o game iria para o PlayStation. Nota que a gente está falando de um período onde a plataforma que o jogo lançava era crucial. E a essa altura, ter uma franquia com a popularidade, histórico e tamanho como Dragon Quest no seu videogame era importantíssimo. Tanto que a mudança de plataforma para o PlayStation foi uma situação de crise na Nintendo, de maneira que muitos analistas da época começaram a questionar se o Nintendo 64 ia ter futuro. Amigos, parece que as pessoas prevendo que a Nintendo ia falir não são exclusividade dos tempos de hoje. Brincadeiras à parte, a previsão era de que Dragon Quest VII iria trazer muito dinheiro para a economia japonesa e, de fato, o jogo lançou em agosto de 2000 no Japão para o PlayStation e vendeu absurdos 4,06 milhão de unidades, o que pra época era coisa pra caramba. Tanto que ele foi um dos jogos que mais vendeu no Japão em todos os tempos quando ele saiu. Esse jogo era tão imenso que fez com que o Final Fantasy IX mudasse a sua data de lançamento para não sair junto com Dragon Quest VII. Ele foi o primeiro jogo da franquia Dragon Quest a incorporar elementos em 3D e, continuando com as nossas curiosidades, esse game era absolutamente imenso, o que não era normal para a época. Coisa de talvez mais de 100 horas para poder zerar. Seu tamanho e quantidade de texto deram trabalho para os tradutores, mas a Enix of America, como a empresa era chamada ali para os Estados Unidos na época, não poupou esforços e contratou uma equipe imensa para garantir que o jogo seria traduzido e lançado bem rapidamente nos Estados Unidos e no resto do Ocidente. E isso era algo raro para a época, pessoal, feito somente para jogos muito específicos. Para vocês terem uma ideia, só para exemplificar aqui rapidinho, Pokémon, que é Pokémon, só foi ter um lançamento simultâneo dos seus jogos entre versões do Japão e inglês para o Ocidente em 2013. Não que Dragon Quest tenha tido um lançamento simultâneo, mas bem mais cedo do que isso. A gente vê um esforço grande para trazer o jogo para o Ocidente. É curioso pra caramba. Dragon Quest VII é um game que chega agora ao seu segundo remake, o primeiro deles tendo sido lançado em 2013 pro 3DS no Japão, sem planos para chegar ao Ocidente por conta dos custos, principalmente custos de traduzir, mas que eventualmente, graças às cartas e esforços de fãs, acabou fazendo com que a Square Enix trabalhasse na tradução e lançamento do game para outras regiões, chegando em 2016 para o resto do mundo no 3DS, tá? O remake atual se chama Dragon Quest Reimagined, que vem com o objetivo de atualizar o jogo para um público mais recente, é feito quase que do zero e também tem o objetivo de conquistar ou reconquistar os fãs antigos da franquia. Faz parte dos esforços da Square Enix para atualizar toda a franquia Dragon Quest para os tempos modernos. Aqui no canal mesmo, a gente já fez vários vídeos dos remakes de Dragon Quest, como por exemplo, o 2, esses em HD 2D. Eu vou deixar esses vídeos no izinho na descrição, caso vocês queiram assistir e saber mais sobre a franquia e esses jogos, beleza? Primeiramente, vamos à história do jogo. Você é um jovem que mora em uma ilha, que é governada por um rei e sobrevive de pesca. Acredita-se que o mundo é constituído apenas da sua ilha e o resto é o oceano. Você também é amigo de um cara chamado Kiefer, que ele é filho do rei, príncipe e futuro rei da região. E como adolescentes entediados, vocês vivem por aí em busca de aventura.
Um belo dia, Kiefer te mostra um pedaço de pedra que ele achou no castelo e parece bem antiga e misteriosa. Além disso, ele rouba um anel da família e pede que você o acompanhe até umas ruínas misteriosas que ficam na região pra ver o que acontece, sabe como é que é, né? Vocês partem pra lá e investigam um mito antigo da sua ilha que teria a ver com uma estátua antiga naquele local. Eis que, do nada, vocês ouvem uma voz esquisita falando com vocês que os coloca em desafio. E se vocês concluírem, vocês vão ser dignos para saber mais sobre a verdade ela mesma. Assim, a gente parte atrás de mais fragmentos de placas de pedras que, ao se completarem, nos permitem viajar misteriosamente a outros locais. Sem saber o que tá por vir, cheios de tédio, energia adolescente, espírito aventureiro, os nossos amigos partem para essas viagens misteriosas para tentar entender onde é que eles estão, o que tá acontecendo, quem que é aquele pessoal ali, esses lugares que eles nunca imaginaram que existiam, e eventualmente se encontram no meio de uma história que revelará o que aconteceu com o seu mundo, por que eles vivem em uma ilha cercada apenas de água nos tempos modernos e nada mais, e de quebra vão precisar lutar para salvar todo mundo e garantir a paz mundial. Agora, gente, o primeiro impacto que a gente vê em Dragon Quest VII Reimagined é o seu visual. O jogo tá lindo, eu acho que não é exagero dizer que é o Dragon Quest mais bonito já feito até hoje. O game que originalmente foi lançado para PlayStation 1 tava com esse visual aí que vocês estão vendo, teve melhorias visuais no seu remake em 2013, tava com esse visual aí que vocês estão vendo, e agora tá com esse visual aqui nessa versão de 2026. Que beleza, né? Muda um pouquinho a vibe, mas preserva certo estilo e beleza do mundo do primeiro jogo, tá? Tudo aqui ficou muito bonito, o mundo ganhou vida. A única coisa que eu ainda não sei se eu curti é o visual dos personagens. O jogo adota um estilo artístico que a gente chama de SD, ou Super Deformed, que em português seria super deformado. Vocês devem conhecer o estilo como Chibi, e é um estilo onde as cabeças dos personagens são grandes se comparadas com o resto do corpo. Usualmente, por ser mais caricato, é usado para algo mais cômico ou mesmo fofinho. Eu adoro o estilo SD, mas o que me pega aqui no Dragon Quest VII é a sensação de ausência de personalidade nos personagens principais em alguns momentos, por algum motivo que eu não consigo explicar. Mas ao mesmo tempo, eu acho eles legais e talvez até mesmo com alguma personalidade em algumas horas, o que é bem conflitante e esquisito. Mas é como eu me sinto até agora enquanto eu jogo. E se vocês forem jogar, eu peço que voltem aqui no vídeo e me falem se vocês também têm essa sensação conflitante ou é só eu mesmo. É muito esquisito de dizer, mano. É muito esquisito de falar assim e colocar em palavras, porque é exatamente isso. Às vezes parece que não tem personalidade nenhuma, que eles são os bonecos esquisitos, e às vezes parece que tem personalidade pra caramba e que eles foram ali intencionalmente feitos. É muito louco. Enfim, de qualquer forma, o jogo tá bonito. A parte sonora dele segue os padrões de Dragon Quest, com músicas marcantes, temas de cidades e regiões, tudo bem maneiro e condizente com a proposta, agregando mais ainda na sensação desse espírito aventureiro que o jogo nos convida a explorar. A adição de dublagem de voz em inglês e japonês é outro ponto alto, porque traz uma imersão maior à história e nos aproxima dos personagens e do mundo. O nosso personagem ainda continua mudo, mas o resto do mundo fala, tá? E o nosso personagem continua mudo exatamente porque é uma característica da franquia Dragon Quest. No entanto, a gente precisa ressaltar que a adição de vozes aqui se dá apenas em momentos-chave do jogo e não no jogo inteiro. Você ainda vai ficar com o texto lido em grande parte das interações com NPCs não importantes e vai ver as vozes apenas em momentos cruciais da história principal. Still not going to tell me what you're up to? Well, I don't care anyway, because I'm not going to waste my breath asking you again. Dragon Quest VII Reimagined é um remake que não foca apenas em refazer a obra original. Ele sabe que ela foi icônica anos atrás, mas sabe também que os jogos evoluíram, assim como também o perfil do jogador. Aqui, ao invés de tentar ser um remake mais fiel, como os 3 primeiros Dragon Quest em HD 2D que analisamos aqui no canal foram, ele talvez seja o remake que mais mexe e altera elementos do jogo ao qual se inspira, quando a gente fala de Dragon Quest e dos seus remakes. É interessante ressaltar que as mudanças ainda conseguem manter o ar dos JRPGs da época em que o jogo original foi lançado, o que é um baita feito. Dá pra dizer que ele modifica muita coisa, mas não perde a sua essência e sempre se lembra de onde veio, pro bem ou pro mal. As mudanças mais significativas são no sistema de combate e na própria história do jogo. Eu não mencionei, mas Dragon Quest VII é um game que sai um pouco da estrutura da franquia Dragon Quest. Ao invés de explorar um único mundo, aqui a gente vai viajar no tempo e explorar áreas menores dentro de mini ou micro histórias que vão nos apresentando esse mundo. Por isso, foi tradicionalmente um jogo que divide os fãs. Quem gosta, gosta muito. E quem não gosta, odeia com todas as forças. Ou é o melhor Dragon Quest de todos eles, ou é o pior Dragon Quest disparado.
Esse aqui não costuma ter meio termo não, tá? Mas vamos lá, a gameplay vai funcionar mais ou menos assim, a gente encontra fragmentos de placas de pedras, leva até as ruínas da região inicial e encaixa elas lá. Uma vez que a placa fica inteira, meio que um quebra-cabeçazinho, depois que você junta todos os fragmentos, a gente consegue viajar para uma região e explorá-la no passado. Lá, a gente vai se envolver com uma mini história, vamos dizer, hipoteticamente aqui, que você chega numa região, vai até a primeira cidade e percebe que as pessoas desaparecem durante a noite, aí tem um misterinho ali. Ou então, estão transformadas em animais e tem outro misterinho ali. Aí você começa a investigar o que tá rolando, de repente descobre um monstro fazendo um feitiço ali, alguns personagens aparecem com nomes e que vão te ajudar na história, e aí você vai lá, derrota o monstro, salva a galera do feitiço e, em tese, muda o passado, porque teoricamente aquilo sucumbiu. Agora que você livrou essa ilha de todo mal, ela pode prosperar e ela vai aparecer misteriosamente no seu presente. E aí começa a aparecer ilhas perto da sua ilha inicial e você pode explorá-las nos dias de hoje, onde você vai encontrar mais fragmentos, monta outra placa de pedra e repete o processo. Por conta desse loop, pessoal, o jogo original é cheio dessas micro-histórias, que aumentam bastante o tempo de jogo. E essas micro-histórias são bem simplistas, lembrando muito dos RPGs do final dos anos 80 e o início dos anos 90. Dragon Quest VII Reimagined mexe com essa estrutura do jogo original. Ele organiza melhor as histórias, reordena alguma delas e transforma a experiência em algo mais coeso, mais enxugado, removendo bastante conteúdo de forma que encurta também o jogo. E o conteúdo removido era, em grande parte, tido pelos jogadores como aquelas barrigas extras que alguns jogos acrescentam para inflar o tempo de gameplay. Se é que vocês devem estar pensando em algum jogo aí quando eu tô falando sobre isso, podem dar exemplos aí nos comentários, tá? Tendo sido muito tempo alvo de críticas. Ah, tinha muita historinha, enche linguiça pra gente ter que jogar mais e tudo mais. Agora, graças ao remake, o game corta parte dessa barriga e ele tá mais direto, por assim dizer. Isso é sempre complicado porque muitas pessoas podem ver o corte de conteúdo como uma forma negativa, porque queriam que fosse refeita a experiência igual era no original e tudo mais. Só que, às vezes, as pessoas vão ver que tá mais coeso, contido e você consegue zerar mais rápido e não precisa de tanta empurrada com a barriga. No final, não dá pra gente agradar todo mundo. O curioso é que, mesmo com esses cortes e a reorganização da estrutura da gameplay do Dragon Quest VII, o jogo, pra mim, muitas vezes parece que empurra muito mais do que precisava. Para vocês terem ideia, a primeira luta do jogo acontece cerca de 40 minutos de gameplay andando pra lá e pra cá. E depois, a gente tem uma outra luta somente depois de mais uns 20 minutos. Então assim, na primeira hora você luta umas 2 vezes. E demora um bocado pro jogo te liberar pra poder explorar. Além disso, é muito constante que os personagens conversem com você e no meio da conversa falem algo tipo: precisamos conversar em particular, me encontra em tal lugar. E pra você chegar no tal lugar, você precisa sair da casa que você tá, sair da cidade que você tá, andar pelo mapa até um outro local longe de onde você tá pra poder entrar lá, encontrar o personagem lá, e aí depois você começa a conversar e vai continuar a conversa. Podia ter te falado ali onde você estava antes para evitar todo esse trabalho, para você poder continuar uma conversa e depois eventualmente ir para um outro canto, saca? Sem contar que até o momento com 25 horas de jogo eu sinto que eu tô fazendo a mesma coisa, micro-história após micro-história, sem muitas consequências grandes que movam a história principal adiante. Eu pego fragmento de pedra, junto, abro uma ilha nova, exploro, enfrento um chefe, libero a ilha no tempo moderno, acho mais pedra, repito o processo. Eu quero dizer aqui é que se você não curtir o visual do game, esse loop de exploração junto com a gameplay, a história principal vai demorar bastante até conseguir entregar alguma coisa que te prenda. De novo, eu tô com 25 horas de jogo e ainda não saí desse loop e nem parece que eu vou sair tão cedo, tá, galera? O jogo original já era conhecido por ser imenso e o remake, ainda que mexa na estrutura da história para ficar mais conciso, segue com um probleminha no seu ritmo. Se você procura um RPG com história que avance mais rapidamente, eu sinto que o Dragon Quest VII Reimagined pode não ser pra você. Ele é bem lento, ritmicamente falando. E por se estruturar nesse loop escorado pelas micro-histórias, a exploração de mundo é bastante limitada às pequenas ilhas que você visita, e não há muito o que se fazer, pelo menos por enquanto, que o tire da história principal. É um jogo bastante linear, ainda que sendo um RPG. Eu sinto que eu exploro menos aqui do que nos remakes do Dragon Quest 1, 2 e 3 que a gente já falou aqui no canal. Por isso,
pode ser um pouco maçante, mas pelo menos o game te indica seu objetivo e eu sinto que isso nos ajuda a não ficarmos perdidos, especialmente porque você não ganha muito explorando o que você não precisa explorar. Mas ao mesmo tempo, a aventura tá garantida. Ainda que linear, você visita áreas, anda de barco, encontra cidades, personagens e historinhas menores que podem te vender bem aquele mundo e aquele universo. Então meio que depende bem do seu humor, do seu estilo de jogo, do tempo que você tem disponível para jogar, para ver se você vai curtir a proposta ou não. Um elemento interessante e legal que vale mencionar aqui, que eu gostei bastante, é que o Dragon Quest VII Reimagined tem um sistema que deveria ser usado em todo jogo grande, mesmo os que não são RPG. Ao fazer o loading do seu jogo salvo, ele te pergunta se você quer um lembrete dos acontecimentos da história até o momento, e se você diz que sim, ele te mostra em formato de texto em tópicos, coisas que você já fez até aqui. Isso é bom porque nos ajuda a continuar cientes da história, especialmente se você para de jogar por uns dias e volta depois. E eu acho que todo jogo tinha que ter uma funcionalidade dessas para ajudar a gente a continuar um save e não precisar começar tudo de novo para relembrar os controles ou a história. A outra grande mudança do game tá no combate. Agora ele é mais cadenciado, mais polido, menos complicado e te dá um controle total das ações dos seus personagens. E de todos os 4 remakes que eu joguei e trouxe vídeos aqui no canal de Dragon Quest, esse é o Dragon Quest mais tranquilo, onde você não tá apanhando da dificuldade do jogo o tempo todo, o que é ótimo. Pra quem gosta de um bom combate clássico de RPG de turno, vai encontrar por aqui. Ele faz o simples, o que se espera de um jogo do gênero, sem grandes complicações. Isso se soma a uma outra mudança muito bem-vinda. De maneira geral, o game não usa encontros aleatórios, ou seja, aqueles encontros que você anda e do nada uma luta aparece. Ele usa um sistema que você vê os inimigos aparecendo no mapa e vai até eles para poder lutar, podendo atacar antecipadamente para ter uma vantagem na luta. Outra adição bem-vinda é que se o inimigo for mais fraco do que o nível que o seu time se encontra, ao dar um ataque antecipado você já finaliza a luta, ganhando pontos de XP e, o mais importante, ganhando tempo. Disse que de maneira geral, porque enquanto você controla o barco, o game ainda utiliza os encontros aleatórios, mas somente enquanto você está no mar. E até o momento, pra mim, foi o único lugar que eu vi esses encontros aleatórios acontecerem. Todo o resto do game se dá como eu descrevi anteriormente, com você vendo o inimigo na tela e decidindo se quer ou não lutar. Claro que muitas vezes você precisa de lutar para poder avançar, mas de forma geral eu acho esse sistema bem melhor atualmente do que os encontros aleatórios, que são muito datados, cara, já que dá ao jogador opções e não fica te incomodando aleatoriamente com os combates. E é possível e recomendado também parar um pouquinho para treinar o time para que, farmando, você se sinta um pouco mais forte nas lutas. Além disso, Dragon Quest VII Reimagined traz o sistema de jobs, ou seja, o seu personagem evolui os status e ganha magias e habilidades dependendo da profissão que ele escolher. E nas batalhas, ganha experiência focada nessa profissão para que você possa evoluí-la individualmente. Ao melhorar a profissão e chegar no nível máximo, é possível mudar para outra, e ao ir melhorando várias, o jogo vai abrindo novas possibilidades de profissões com pontos de habilidades melhores e magias e habilidades também melhores para você poder pegar e evoluir. Eventualmente, o jogo permite ao jogador ter até mais de uma profissão ao mesmo tempo, o que agiliza o processo de melhorar nessas profissões e abrir outras, e amplia ainda mais as possibilidades de melhorar seu personagem de forma geral. Isso é sempre bem-vindo em RPGs. O problema aqui é que, pelo ritmo lento de todas as coisas, a gente abre as profissões com talvez 15 horas de jogo, e só agora, recentemente, com 25, eu liberei a segunda profissão. Por um lado, o jogo vai ampliando as possibilidades do jogador à medida que você avança, isso pode ser ok. Por outro lado, ele faz isso bem lentamente, e quando eu critico o ritmo aqui, é porque eu passei horas e horas com a minha profissão inicial no máximo, perdendo pontos de experiência de profissão nas lutas, até o jogo liberar para eu poder escolher outras. E como ele é bastante linear, não tem muito o que se fazer aqui. Você vai progredindo na história, eventualmente você para de ganhar XP na sua profissão, tá tudo no máximo, e passa algumas horas e só então que o jogo vai te liberar aí para você poder ter mais profissões e começar do zero e upar tudo de novo. Em um mundo ideal, com um ritmo melhor, o jogo liberaria essas opções antes de você ficar perdendo experiência e tempo porque você tá com tudo no máximo. Para finalizar, gente, Dragon Quest VII Reimagined tem sido uma experiência de contrastes. Nas minhas 25 horas tem de tudo. É um jogo lindo, uma aventura muitas vezes legal, mas outras vezes, especialmente quando você não clica com a micro-história que você tá jogando, parece empurrado. Tem melhorias muito bem-vindas no ritmo da história, mas às vezes ainda mantém a lentidão. Outras vezes, parece correr rápido demais. Fica mais enxuto, mas talvez enxuto até demais. E ao mesmo tempo, ainda assim, muitas vezes parece que tem muita barriga, o que é bem estranho e só jogando vocês vão entender. Eu acho que a gente pode resumir isso com a questão de problema de ritmo do game de forma geral. Tem hora que 5 horas passam voando, mas tem hora que 2 horas parece que demoraram 10, se é que vocês me entendem, tá?
A batalha é legal, a mudança de classe de personagens dá uma variedade bacana tanto pra batalha como pra gameplay, os menus foram simplificados de certa forma e o jogo é uma boa forma de se jogar Dragon Quest VII hoje. Pro bem ou pro mal, como a gente falou no começo, esse é um jogo divisivo pra franquia e imagino que o remake vai acabar sendo também. Quem gosta, vai gostar muito, quem não gosta, vai desgostar muito. E, especificamente pra nós brasileiros, vem a notícia ruim. O game não tem tradução pro nosso português do Brasil. Infelizmente, a gente tá vendo a Square Enix celebrando e revitalizando a franquia Dragon Quest pros tempos atuais, com todos esses remakes que agregam bastante, mas nenhum deles com o nosso português. O que é uma pena, porque fica difícil recomendar o jogo para quem não entende inglês ou os outros idiomas que o jogo tá disponibilizado, tá? Isso é bem triste porque Dragon Quest merecia estar acessível para o público brasileiro. É uma franquia que reflete muito o que torna os JRPGs tão especiais, é uma franquia histórica, é uma franquia que impacta não somente nela mesma, como nos RPGs como um todo, e inspira muitos outros criadores de outros jogos ao longo do mundo inteiro. E seria interessante que nós, brasileiros, pudéssemos curtir essa franquia, conhecer, entender e viver essas histórias sem ter a barreira de idioma na nossa frente. Não é o caso, pelo menos não por agora. A gente tem visto empresas como a Capcom ou mesmo a Nintendo fazendo atualizações de jogos antigos, e trazendo adição de português do Brasil nessas atualizações. Mega Man 11, Ace Attorney, Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom e alguns outros jogos são alguns desses exemplos. Então, não dá pra dizer que a gente nunca vai ter o português do Brasil no Dragon Quest. Nos resta torcer, mas por hora a gente tá sem. Quem sabe no futuro, hein, dona Square Enix? Obrigado por assistir, eu espero que tenham gostado do vídeo, conhecido um jogo novo e a gente se vê em mais vídeos assim. Gosta desse tipo de vídeo? Tem uma playlist aparecendo aí com vários vídeos nesse esquema, mano. Apresentação, opinião e até review de jogos pra vocês. Deixa seu like, manda pra um amigo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau!